Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa comunidade do investidor. O assunto hoje era bastante esperado entre os nossos integrantes. Nós vamos aprender mais um tipo de fundo de investimentos que faz parte da renda variável, que são os FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Bom, essa aula é introdutória, vai dar uma visão geral sobre todo esse tema. Então vamos entender um pouquinho o que são FIIs. A grande verdade é que assim, seja para aluguel ou para revenda, investir em imóveis aqui no nosso país, ele continua sendo um caminho que muitas pessoas trilham, buscam, acreditando que é a melhor opção para aplicar o dinheiro delas e para fazer com que o patrimônio cresça. Porém, qual é a dificuldade desse tipo de investimento? O valor de um imóvel costuma ser bastante alto. Então, isso afasta a maioria das pessoas desse tipo de investimento, porque somente quem já atingiu um certo patamar de capital é que tem condições efetivamente de entrar nesse mercado imobiliário. Além desse fator financeiro, esse processo ele é extremamente demorado e envolve muita burocracia, muita papelada. Qual é a boa notícia, então, dentro desse cenário? Investir nesse setor imobiliário pode ser muito mais barato, mais prático e fácil quando nós fazemos isso através dos FIIs, que são os Fundos de Investimento Imobiliário. Por quê? Eles oferecem uma série de vantagens, então eles vêm ganhando cada vez mais popularidade aqui no mercado no Brasil, porém ainda é extremamente pouco conhecido. Só quem já está, de alguma forma, mesmo que como iniciante inserido nesse mundo dos investimentos, já ouviu falar de FIIs. Quem nunca navegou por essas águas sequer sabe da existência deles. Agora, se você é uma dessas pessoas que ainda não sabe do que se trata e nem como investir em FIIs, não tem problema nenhum. Entenda tudo sobre esse tipo de investimento e decida se é uma opção para você. Vamos lá então, o que são FIIs? Da mesma forma que os demais fundos de investimentos que já explicamos e estudamos aqui na comunidade do investidor, ele funciona como condomínio de apartamentos residenciais, Então, um FII nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um objetivo comum de investir em ativos imobiliários. Todo FII, o objetivo final dos investimentos sempre vão estar ligados a ativos imobiliários. Ele não é misto, sempre vai ter este objetivo final. O FII é um investimento que nós realizamos, assim como a compra e venda de ações através da Bolsa de Valores, onde o investidor ele compra uma ou mais cotas de um determinado fundo e ele pode ganhar dinheiro de duas formas, com a valorização da cota que ele adquiriu ou com a distribuição de rendimentos que é realizada através do administrador do FII que ele adquiriu. Como é que funciona isso? O dinheiro que todos investiram no fundo, na forma de cotas, quando eu vou adquirindo essas cotas, ele é administrado por um gestor. Esse gestor é o responsável por encontrar e por realizar todos os investimentos que ele entenda que sejam mais interessantes e atrativos para que ele consiga garantir uma ótima rentabilidade para aquele FII. Normalmente, os ativos adquiridos, eles são os próprios empreendimentos, ou seja, os próprios imóveis em si, prédios, edifícios comerciais e uma série de outros tipos que nós vamos logo mais à frente aprender. Porém, um FII ele também pode ter outros investimentos ligados a imóveis, ou seja, alguns FIIs investem comprando os próprios empreendimentos físicos. Outros investem, porém, em títulos imobiliários, como letras de crédito imobiliário, certificado de recebíveis imobiliários, que são as LCIs e as CRIs, que nós também já aprendemos lá em renda fixa, ou até mesmo em cotas de outros FIIs. Vamos entender um pouquinho, então, quais são os tipos de fundos imobiliários, dos FIIs. Existem diversos tipos, de FIIs no mercado. Cada um tem uma estrutura própria, tem estratégias também determinadas e carteiras de ativos diferentes. Porém, nós conseguimos classificar os FIIs em dois grandes grupos, em duas principais modalidades.
Um dos mais conhecidos tipos de FIIs são os fundos de tijolo, né? Então, no mercado, eles são conhecidos como fundos de tijolos. São fundos que eles focam majoritariamente, então, né, em grande parte, nos empreendimentos físicos. A política principal desses fundos é investir na compra, na construção ou aluguéis de imóveis comerciais. Que tipos de imóveis comerciais? Shopping centers, faculdades, hospitais, prédios comerciais, agências bancárias, centros de distribuição e galpões e armazéns, que são mais para a área de logística. Um outro tipo de FII são os fundos de papel. Aí, como eu já comentei anteriormente, a estratégia principal é investir em títulos financeiros que são atrelados ao mercado imobiliário. Eu dei como exemplo as LCIs e as CRIs, que são os títulos de recebíveis imobiliários, tá? Ou também cotas de outros fundos imobiliários. O lucro, nesse caso, ele vem dos juros e dos dividendos pagos por esses títulos, ou então da venda desses títulos. Então, o fundo de papel ele possibilita também uma boa rentabilidade, sem expor ao mesmo risco dos fundos de tijolo. Cada um tem a sua característica e aí vai depender do teu perfil e dos teus objetivos, qual é o tipo de FII que efetivamente vai ao encontro dos seus objetivos. Vamos falar um pouquinho sobre a rentabilidade deles. Vocês podem ganhar, né, lucrar com os FIIs de duas formas principais. Através da valorização das cotas, por quê? O preço unitário da cota de um fundo, ele pode se valorizar com o tempo. O fundo pode adquirir mais imóveis e daí aumenta o patrimônio do fundo, ou então por uma variação natural do mercado, uma valorização daquele empreendimento ou da região onde ele está construído. Oferta e demanda, enfim, as alterações que acontecem aí no decorrer do tempo. Então, o que acontece? As pessoas que investiram lá no início podem ter um lucro muito interessante vendendo as suas cotas por um preço às vezes muito superior àquele que foi comprado na época. E daí vem o meu lucro. Comprei um FII, por exemplo, por R$50, hoje a sua cota digamos assim, está por R$80, então eu vendo as minhas cotas e tenho R$30 de lucro em percentual, isso é extremamente atrativo, vezes a quantidade de cotas que eu tenho daquele fundo. E a outra forma de ter rentabilidade é através da distribuição dos lucros do fundo. Por se tratar de um investimento imobiliário, todo FII ele vai ter uma renda mensal que provém principalmente do aluguel dos imóveis. Esse é o objetivo principal. Então, todo mês, depois de apurado o lucro líquido, por uma questão de legislação, pessoal, 95% desses lucros é obrigatório que seja distribuído para os cotistas. Ok? De forma proporcional à quantidade de cotas que cada um adquiriu, é claro. Como é que funciona isso? É muito prático, o valor ele é repassado para a corretora, onde eu adquiri a cota daquele fundo, e a corretora vai fazer o depósito da quantia diretamente na minha conta. Então, esse processo acontece todos os meses automaticamente, eu não preciso ter nenhum tipo de gestão direta sobre isso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os riscos de investir em FIIs. FII faz parte de renda variável. A renda variável traz uma rentabilidade bem maior do que a fixa, sem sombra de dúvidas, porque ela tem, é inerente à renda variável também um risco maior. Primeiro, é o risco de mercado. Então, como a gente faz a negociação em bolsa de valores, os FIIs eles estão constantemente sujeitos ao risco de desvalorização do mercado. Não só a desvalorização, é a volatilidade que nós falamos em renda variável. Os preços oscilam diariamente, semanalmente, todos os meses, para cima ou para baixo. Então, eu tenho momentos de alta e momentos de queda, que nós chamamos de volatilidade, né? Essas ondas, esse ir e vir do preço do ativo. Então, tanto pode acontecer valorização como desvalorização. E por que isso acontece? São vários fatores, gente. Situação geral da economia no país, a mudança na demanda por imóveis, variação na taxa de juros, isso pode derrubar o preço da cota de um FII e prejudicar o investimento. Nós temos hoje, né, neste exato momento, um exemplo muito prático, muito próximo do que está acontecendo. Nesses tempos de pandemia,
onde nós temos aqui no nosso país e no mundo todo, né, mas no nosso país hoje o que está acontecendo? O comércio já está há várias semanas completamente fechado. Alguns setores da economia funcionam, mas o comércio ele está completamente restrito. Então imagina que eu tivesse um grande investimento em cotas de FIIs de shopping centers. O que acontece? Contratos foram renegociados, nós tivemos lojas, infelizmente, que estão fechando temporariamente ou muitas já em definitivo. Então, o que acontece? Isso vai interferir diretamente no valor que aquele fundo, na receita mensal que ele tem com os aluguéis, por exemplo. Então, o que acontece? Este setor da economia está sofrendo muito mais do que outros nesse momento de pandemia. Então é natural se esperar que os fundos, este tipo de fundo de tijolos, que são os de shopping centers, tenham uma desvalorização neste momento, o que não significa que isso não vai ser recuperado logo mais. Mas neste momento, se eu tivesse na minha carteira uma concentração muito grande em FIIs de shopping centers, eu já com certeza teria reanalisado isso, reavaliado e de repente me desfeito de algumas cotas, de algumas cotas e investido em logística, por exemplo, em galpões, porque o e-commerce está aumentando a demanda. Então a gente precisa sempre avaliar, né? Por isso que existe esse risco de mercado, então usando como exemplo. O outro é um risco de liquidez. Não é um risco tão grande, mas depende do fundo que eu escolho para minha carteira. Por quê? É claro que essa modalidade está crescendo cada vez mais, mas ainda é muito desconhecida. Então, a quantidade de participantes desse mercado ainda é muito, muito pequena, gente. Percentualmente, é um grupo muito pequeno de pessoas que tem conhecimento, que já está atuando nesse tipo de investimento. Então, o que acontece? Nós dizemos que isso afeta a liquidez do investimento. Por quê? Eu posso precisar vender as cotas, negociar os meus FIIs hoje e eu não ter comprador para eles, demorar alguns dias aí para eu conseguir efetuar a venda. Eu particularmente tenho uma carteira de FIIs e eu não tenho problema nenhum de liquidez. Eles estão extremamente bem escolhidos e diversificados. Então, em todos os momentos até hoje, não foram tantos assim, mas que eu precisei efetuar negociação, eu vendi ali a mercado e não tive dificuldade nenhuma. Mas, se de repente eu estou com um FII com baixíssima liquidez, que não tem demanda por ele, pode ser que eu tenha uma certa dificuldade em efetuar essa negociação quando eu precisar, tá bom? Eu posso tentar aí vários dias até que eu consiga efetuar a venda. O outro risco é o de vacância. Esse é um termo técnico, mas muito utilizado nesse meio dos FIIs. Vacância eu tenho o imóvel completamente alugado ou eu estou com vacância. Eu tenho muitos imóveis, por exemplo, um prédio comercial de 20 andares. Eu estou com 5 andares vagos. Então, eu tenho o índice de vacância aí. Se eles estão vagos, não tem locatário, eles não estão me gerando o quê? Renda. E isso vai interferir no meu recebimento mensal. Então, existe esse risco. Não é garantido, então, que todos os imóveis daquele fundo estejam alugados, 100% alugados. Então, caso haja algum tipo de dificuldade para encontrar locatários, claro que a receita dos aluguéis vai ser comprometida, vai diminuir temporariamente e vai afetar o rendimento que é pago mensalmente a nós cotistas. O outro é o risco de inadimplência, nós estamos falando de locação. Então, também existe essa possibilidade do locatário não pagar as suas obrigações, ou seja, ficar inadimplente no aluguel, e aí essa receita, obviamente, vai diminuir, além do que a inadimplência pode gerar um custo jurídico para o FII, que vai impactar lá no lucro líquido do mês e que também pode interferir naquilo que eu recebo. Bom, a possibilidade de investir, né, com segurança e com essa alta rentabilidade é um dos maiores atrativos dos FIIs, tá bom? Mas é claro que, como todos os outros tipos de investimento, principalmente os ligados à renda variável, também tem uma série de riscos, de particularidades que a gente precisa saber analisar e avaliar. Então, o principal ponto nisso tudo é a gente entender se fundos imobiliários, eles fazem parte do meu perfil como investidor. Não saber avaliar esse tipo de papel
se o papel ele é interessante para a carteira, pode atrapalhar muito o sucesso dos investimentos. Tá? Então é muito importante evitar entrar num fundo sem que vocês entendam do que aquele fundo se trata, como é que está o panorama da economia naquele momento, como é que está esse segmento da economia, para que vocês tomem decisões embasadas. Sempre, gente, investimento vai exigir de cada um de nós estudo, conhecimento. É uma premissa. E aí vem a grande pergunta: investir em FIIs ou em imóveis? Gente, quando a gente fala de crescimento de patrimônio, né, de ter um futuro tranquilo, não tem como, é até culturalmente muito forte aqui no nosso país. Mas muitas pessoas realmente buscam a alternativa mais cômoda, que é a poupança, ou a mais tradicional, que são os imóveis. Então, se a gente sair fazendo uma pesquisa aí, quando a gente fala, como é que você pretende garantir o seu futuro, aumentar o seu patrimônio? Eu estou economizando, guardando minhas economias na poupança, ou eu estou adquirindo imóveis. Só que a gente já está extremamente consciente, ou eu espero, né, pelo menos quem já tem estudado o assunto, que poupança não é a melhor ideia para que a gente tenha rendimento. Na verdade, a poupança já há muito tempo perde da inflação. Então, todo o dinheiro que você tem deixado guardado ao longo dos anos na poupança, embora você visualmente veja que ele está, entre aspas, crescendo ao longo do tempo, na verdade ele está se desvalorizando e você tem perdido o poder de compra ano a ano, e isso é uma situação extremamente séria que precisa ser revista com urgência. Não deixem o dinheiro de vocês na poupança por nem um mês a mais. Então, poupança não é a melhor ideia. E comprar uma casa, um apartamento, não é uma coisa que a gente consiga fazer assim num piscar de olhos, do dia para a noite. Por quê? Para eu comprar um imóvel, eu preciso de bastante tempo para encontrar uma boa oportunidade. Eu tenho um valor alto, que é bastante necessário para que eu possa fazer esse investimento. Se eu não tenho esse valor total, eu vou acabar me comprometendo com um financiamento por meses, ou na grande maioria das vezes por anos a fio. Então, mais do que ser muito mais simples de investir, permitir ganhar dinheiro com os resultados, que são muito melhores do que quando eu comparo com a renda fixa, os FIIs também apresentam outros benefícios, principalmente quando eu comparar os FIIs com a compra de um imóvel físico, diretamente por mim. Em resumo, quais são as principais vantagens de investir em FIIs? Gente, é muito menos burocrático do que comprar um imóvel. Avaliar, pagar as taxas, escritura, tem uma série de burocracia, de papeladas, que quando eu trabalho com FIIs, eu fico completamente livre de tudo isso. Eu tenho as cotas com preços extremamente mais acessíveis do que um imóvel. Com 60, 70, 80, 100 reais, eu consigo adquirir uma cota de um FII. Eu tenho a possibilidade de investir em grandes empreendimentos que já estão em funcionamento, que eu, como investidor individual, dificilmente teria acesso. Eu tenho um gestor focado na performance positiva do fundo. Então, o FII já me traz no pacote um gestor, um especialista em imóveis, que vai tomar todas as decisões práticas no dia a dia, que administra aquele FII, aquele imóvel, e todas as questões e dores de cabeça práticas que isso poderia me trazer. Eu tenho rendimentos isentos de imposto de renda. Então, esses rendimentos mensais, que alguns chamam também de dividendos, eu gosto de usar mais o termo dividendos para ações, e rendimentos para os FIIs, eles são isentos de imposto de renda. Isso é fantástico. Eu tenho como receber os dividendos, né, ou rendimentos, que é o termo que eu prefiro, frequentemente. Eles têm uma periodicidade mais fixa. Quando eu falo de FIIs, eu recebo mensalmente esses rendimentos. Quando eu recebo dividendos de ações, isso é mais diversificado, não há um período fixo. Então, eu tenho empresas que pagam até mensalmente, trimestralmente, semestralmente, uma vez ao ano. Então, eu tenho um rendimento
que ele não tem uma certa periodicidade fixa, né? Ele oscila, varia. E nos FIIs não. Então eu consigo ter um planejamento mais fácil, mais ágil, porque eu tenho ali aquela periodicidade mensal. E eu tenho a possibilidade de reinvestir os dividendos em novas cotas. Então eu consigo trabalhar com um aumento de patrimônio de uma maneira muito prática. A partir do momento que eu estou recebendo aqueles rendimentos mensais, com os próprios rendimentos eu adquiro novas cotas e no mês seguinte o meu rendimento aumenta e eu vou fazendo com que o meu patrimônio cresça com os próprios frutos do meu investimento inicial. Isso é sensacional. Então, assim, depois de entender tudo, né, pelo menos de termos essa visão geral sobre o investimento em FIIs, eu acho que é mais do que provável, né, é muito certo que você sinta muito interesse em começar a investir em FIIs. Só que qual é o ponto? Muitas pessoas param por aí. Por quê? Elas têm medo de seguir nesse caminho por conta própria e travam, congelam. O que eu posso dizer para você? Não faça isso. Vença o seu medo, a sua insegurança. Estude. Aí está o segredo. Estude, adquira conhecimento e segurança e transforme a sua vida. Transforme a sua vida através deste conhecimento e dos investimentos que você passará a fazer a partir desse conhecimento que você coloca em prática. Muita gratidão e bem-vindo ao mundo dos FIIs.